derrubadas de vocês, muita injustiça, mas agora vocês têm a oportunidade de ter um verdadeiro país. E se você curte esse tipo de vídeo trazendo informações importantes, já clica no botãozinho aqui para me seguir e não perder nenhuma novidade. Deixa eu vir aqui. Não estamos recebendo o som do Trump, deixa eu ver. Eu agradeço que vocês estão aqui, eu estou ouvindo, Paulo. Ontem à noite, e nessa madrugada, sob a minha direção, os Estados Unidos conduziram um extraordinário ataque na capital da Venezuela, com uma superioridade enorme por parte das forças americanas e um assalto espetacular, algo parecido que as pessoas não viam desde a Segunda Guerra Mundial. Eles entraram no coração de Caracas em uma fortaleza bem fortificada. Era uma das fortalezas de Nicolás Maduro. E isso demonstrou toda a competência do exército, do poder militar americano. Então pense sobre isso, pense no que eles fizeram. Algo semelhante no que foi feito com o Soleimani, o ataque também contra o al-Baghdadi, e também recentemente eliminamos a ameaça nuclear iraniana na Operação Midnight Hammer, Martelo da Meia-Noite, que também foi perfeitamente executada. Nenhuma nação no mundo pode realizar um ataque como esse, e ainda mais num espaço tão curto de tempo. Toda a capacidade militar venezuelana foi colocada, foi impossibilitada de reagir. Então, as forças americanas, com sucesso, capturaram Nicolás Maduro no profundo da noite e demonstraram toda a experiência e capacidade americana. Ele foi capturado junto com sua esposa, Cília Flores, e agora eles irão enfrentar a justiça americana. Eles foram indiciados na Corte Sul de Nova York porque realizaram uma campanha de narcoterrorismo contra os Estados Unidos, o que foi mortal para americanos. Bom, essa operação teve um extraordinário sucesso e que mostra a nossa competência em realizar algo como isso. Se olharmos para as outras administrações, como por exemplo o que aconteceu no Afeganistão, a gente vê um contraste imenso. E também lembrando do tempo de Jimmy Carter no Irã, que também foi um fracasso, no caso da Embaixada dos Estados Unidos naquele país. Bom, mas nós sabíamos que ele estava lá, nós estávamos bem posicionados. Nós estávamos basicamente esperando. Existe um protocolo chamado posição de ataque, e eles foram muito rápidos, capacidade para fazer isso. Eu fiquei impressionado com a superioridade e com a velocidade da operação. Nenhum agente americano faleceu ou não perdemos nenhum equipamento militar. E apesar de várias pessoas estarem envolvidas nessa operação. A verdade é que o exército americano é muito forte, com toda a sua capacidade e com habilidade. Bom, precisamos dizer que nós temos o melhor equipamento do mundo. Even if you just look at the boats, we've knocked out 97% of the drugs coming in by sea.
Bom, é só ver a operação que nós estamos fazendo contra os botes, os barcos utilizados pelos narcotraficantes, que nós já conseguimos interceptar, diminuir para 97%, diminuímos 97% o número de barcos que tentavam chegar aos Estados Unidos com drogas. As we can do a safe, proper and judicious transition. E agora estamos acompanhando para que seja feita uma segura e justa transição de poder na Venezuela. Não, ele está dizendo, perdão, que nós não estaremos envolvidos na transição. Nós temos uma longa tradição de não interferir em transições, mas queremos uma transição livre e justa para a população da Venezuela. E que a população venezuelana possa ter de volta o seu país e que as pessoas que vivem fora possam retornar. São venezuelanos que vivem há décadas fora do país. And what people don't understand, but they understand as I say this, we're there now, but we're going to stay until such time as the proper transition. E agora nós estamos então acompanhando para que uma transição seja feita. Proper transition can take place. E estamos acompanhando essa transição. Business in Venezuela has been a bust, a total bust, for a long period of time. They were pumping almost nothing by comparison to what they could. Como nós sabemos, os negócios envolvendo petróleo, óleo na Venezuela foram afetados por muito tempo. We're going to have our very large United States oil companies, the biggest anywhere in the world. E nós teremos as maiores companhias americanas do mundo trabalhando em colaboração com as empresas e inclusive melhorando a infraestrutura. Muito dinheiro americano já foi gasto, fazendo investimentos na Venezuela e foi muito mal gasto esse dinheiro na infraestrutura venezuelana. E agora é importante que os senhores saibam que, se for necessário, realizaremos outro ataque. Esperamos que não, mas se for necessário, o primeiro ataque foi bem sucedido e faremos um segundo ataque. E estamos preparados para fazer um segundo ataque que será muito maior. Espero que a gente não precise fazer. São os Estados Unidos da América, é um país que todos querem estar envolvidos, querem ter uma parceria. E essa parceria pode fazer do povo da Venezuela um povo livre, rico e seguro. Os venezuelanos sofreram muito. Tiraram muito do povo venezuelano. E o ditador ilegítimo é responsável pelo tráfico de drogas. E como nós podemos ver na indicação, na indiciação dele, ele mandou o veneno para os Estados Unidos, que essas drogas são venenos. Milhares e milhares de americanos morreram por causa disso. E agora ele vai enfrentar toda a justiça americana. E agora ele está em direção a Nova York. Ele está em algum lugar entre Miami e Nova York. Não, perdão. Não se sabe ainda onde ele ficará preso, se em Miami ou em Nova York. Perdão. It's both horrible and breathtaking that something like this could have been allowed to take place. É terrível que algo assim tenha acontecido, que permitiram que isso acontecesse. E que permitiu que o Maduro ficasse tanto tempo no poder.
permitindo que ele fizesse sua campanha de violência e terror e ameaçando os Estados Unidos e trazendo instabilidade para toda a região, subvertendo inclusive as ações dentro dos Estados Unidos. Uma destruição humana, e em particular dentro dos Estados Unidos. Eles enviavam gangues, eles enviavam assassinos através do trem da Aragua para os Estados Unidos. E no ano passado, em uma cidade no estado do Colorado, uma gangue dessas simplesmente tomou conta de todo um edifício. Bom, agora quero aqui dar os parabéns a toda a nossa equipe militar. E também quero agradecer aqui a questão que os militares estão transformando a nossa capital, Washington, em uma cidade muito segura. E nós conseguimos desmantelar um possível ataque terrorista que aconteceria em Washington. A long period of time, 6, 7 months. We used to have two, on average, 2 a week in Washington, our capital. We don't have that anymore. Bom, antigamente tínhamos 2 ameaças como essa por semana, agora não temos mais. Agora os restaurantes estão cheios, é seguro de novo caminhar por Washington. E os restaurantes estão reabertos para o público. Eu quero agradecer às nossas forças de ordem também. E espero que a gente possa fazer isso com mais cidades. Memphis, Tennessee, por exemplo, é uma que nós operamos e a criminalidade está diminuindo. A criminalidade já caiu 7%. O governador da Louisiana nos chamou para fazer algo também nesse sentido. E também fizemos algo semelhante, então, naquele estado da Louisiana. E em 2 semanas e meia, a criminalidade caiu e acredito que não temos mais criminalidade naquela região. Imagine se todos os governadores pedissem a nossa ajuda. Em Chicago fizemos alguma coisa também, a criminalidade caiu lá também. Mas, infelizmente, o governador não está trabalhando conosco. Ele é um desastre como governador. Bom, mas, enfim. Los Angeles também, nós salvamos aquela cidade. E o Departamento de Polícia de Los Angeles nos agradeceu pelas ações que tomamos lá contra a criminalidade. Fizemos um grande trabalho lá. Eles não dão os parabéns para a gente, mas nós fizemos um grande trabalho. E se tivermos que voltar, nós voltaremos lá. Fizemos um ótimo trabalho. E agora estamos muito orgulhosos daquilo que fizemos em Washington, porque é a nossa capital. Pensando na bagunça que era a cidade, hoje é uma das cidades mais seguras do país. Essas gangues estavam operando nas cidades. Eles são assassinos e aterrorizando as pessoas. E eles não serão aptos a fazer isso novamente. E eles não serão mais uma ameaça. E eu sei de várias histórias de americanos inocentes que perderam a sua vida, que foram roubados. É uma organização terrorista, é isso. Eu quero contar aqui a história de um menino de 12 anos de idade. Uma menina, perdão. Eles assaltaram, raptaram e mataram a Jocelyn. Eles simplesmente assaltaram, sequestraram e mataram ela. Uma menina de 12 anos. Esses animais no trem de Aragua.
Como eu disse muitas vezes, o regime Nicolás Maduro ele esvaziou as prisões na Venezuela para enviar essas pessoas para os Estados Unidos. Algumas instituições mentais também, prisioneiros, pessoas, durões. Algumas pessoas simplesmente insanas foram colocadas em barcos e enviados para os Estados Unidos, diretamente da prisão para os Estados Unidos. Quem não prestava, eles mandavam para os Estados Unidos. Agora nós temos uma fronteira segura que não é mais simples para eles entrarem. American assets and American platforms, costing us billions and billions of Eles dollars. também nos anos assaltavam e pegavam para eles as instalações petrolíferas dos Estados Unidos na Venezuela. E nós nunca tivemos um presidente que olhou para a questão e tentou fazer alguma coisa. Toda a indústria de petróleo da Venezuela foi construída por nós, americanos. Então, o socialista regime roubou da gente. Por causa das administrações anteriores. Esse foi um dos maiores assaltos a propriedades americanas da história do nosso país. Toda a infraestrutura de exploração de óleo simplesmente foi roubada dos americanos. A América nunca irá permitir que potências estrangeiras, países estrangeiros, ameacem nossos cidadãos. Furthermore, under the now deposed dictator Maduro, Venezuela was increasingly hosting foreign adversaries in our region. E também, graças ao Nicolás Maduro, a Venezuela hospeda vários inimigos dos Estados Unidos, países hostis aos Estados Unidos naquele país, ameaçando os Estados Unidos, colocando armas que ameaçam os Estados Unidos na Venezuela. E que vai justamente atacar princípios da política americana exterior. E agora nós precisamos voltar aqui à doutrina Monroe, que é algo importante. E agora eles estão chamando de doutrina Monroe, que troca o M pelo D de Trump, né? Nós, por muitos anos, esquecemos da doutrina Monroe, mas ela é muito importante. Bom, a autoridade dos Estados Unidos no hemisfério não será questionada novamente. Administrações fracas por décadas permitiram e negligenciaram que essa ameaça fosse construída contra os Estados Unidos. Bom, a nossa região, a verdade é que está muito diferente do que era há pouco tempo atrás. E agora nós temos um domínio completo da região. Protect commerce and territory and resources that are core to national security. O futuro será decidido pela capacidade de defender as estruturas, territórios importantes para a nossa estratégia. And they've made our national security stronger than ever before. E agora nós conseguimos fazer com que a nossa segurança nacional seja forte, mais forte do que nunca. E nós vamos manter isso, mantendo uma segurança nas fronteiras e continuando atacando os cartéis e todas as ameaças e qualquer tipo de ameaça, nós iremos defender os americanos dessas ameaças. Ou qualquer que ataque os Estados Unidos. Nós não vamos deixar esses criminais operarem internamente dentro dos Estados Unidos.
in position. E por enquanto a Armada Americana continua em posição no Caribe. And fully satisfied. All political and military figures in Venezuela should understand. Todos os políticos e militares na Venezuela agora precisam entender que o que aconteceu a Nicolás Maduro pode acontecer a eles também. The dictator and terrorist Maduro is finally gone in Venezuela. O Maduro finalmente caiu e a Venezuela agora caminha à liberdade. Demorou para isso acontecer, foi um tempo longo para eles. Esta manhã, a nossa nação, com muito orgulho, capturou essa pessoa horrível. Ele fez coisas ruins para a gente. E ele permitiu que muitas coisas ruins acontecessem aos Estados Unidos. Mas agora, os Estados Unidos é um lugar mais seguro. Quero agradecer o general Raising Cane e os demais generais. Eles trabalharam muito bem, todos eles, mas o Kane em específico, que é um general fantástico. E esse foi um ataque visando a justiça. Quero agradecer ao secretário de guerra, Peter Hegseth. Muito obrigado. E agora o Peter Hegseth irá dizer algumas palavras. Muito obrigado, senhor presidente. O mundo respeita o senhor como comandante em chefe das Forças Armadas. Como nós Bom, essa operação de grande escala foi executada com grande precisão. Nós somos os melhores do mundo. O melhor está aqui no nosso país. Com grande coragem e atitude, esses guerreiros completaram a missão. Eu tiro o chapéu para os nossos guerreiros e para o Chairman Dan Raising, que é o chefe do Estado-Maior, né? Nenhum outro presidente demonstrou essa liderança, que é uma força, é uma combinação de forças muito importante. E aqui o recado é o seguinte: nós podemos impor a nossa força em qualquer lugar, em qualquer momento no mundo. Impressionante, a operação foi realizada em pleno meio da noite. O Maduro teve a sua chance, assim como o Irã, mas eles optaram por outro caminho. Então ele descobriu o que aconteceu. O presidente Trump está falando seriamente sobre a luta contra os cartéis que trazem veneno para o nosso povo, que envenenam o povo americano. O presidente Trump está falando sério sobre isso. Isso visa a segurança e a prosperidade do povo americano. Isso passa pela segurança no hemisfério ocidental. Isso é paz através de força. E nós estamos orgulhosos disso. Agora, em 2026, sob a administração Trump, a América está de volta. E, dentro do possível, estaremos publicando agora com o Chairman mais informações sobre a operação. Esse é o comandante do Estado-Maior. Quero aqui agradecer a todos que estão aqui. Na última noite, sob ordem do presidente Trump, e como o presidente disse, nós conduzimos uma operação para a captura de uma pessoa que é procurada pela justiça americana e para levar essa pessoa à justiça em Caracas. A operação foi feita com precisão e com rapidez.
o que levou o que é o resultado de uma combinação de meses de trabalho para a realização dessa operação, desde a preparação a todos os detalhes. Any of our tactics, techniques, and procedures. There is always a chance that we'll be tasked to do this type of mission again. E devo aqui dizer que sempre existe a possibilidade de termos que realizar outra operação semelhante a essa. Nós fizemos uma combinação entre espaço, ar e terra, espaço e mar. This particular mission required every component of our joint force. E uma missão como essa requer que todos os componentes estejam alinhados. And guardians working in unison todos. With our intelligence agency partners and law trabalhando com a inteligência in an unprecedented operation. Em uma operação sem precedentes. Intelligence capabilities and our years of experience in hunting. O que mostra justamente a capacidade de inteligência e toda a nossa experiência na caçada de pessoas terroristas. NSA and NGA. Quero aqui mencionar a CIA, a NSA. We prepared, nós trabalhamos, nós treinamos, nós esperamos e nós executamos. Essa operação foi meticulosamente preparada. Muitas missões foram realizadas nos últimos anos, nas últimas décadas. E a missão de hoje é uma combinação das lições dessas missões. E o importante é que ela demonstrou uma grande integração entre as nossas forças, que é de uma grande complexidade, que envolveu mais de 150 aviões, em coordenação, no momento certo, no tempo certo, com um objetivo, para colocar as forças em Caracas e manter o elemento surpresa. Se algo desse errado, toda a missão estaria comprometida. Those in the air over Caracas last night were willing to give their lives for those. Aqueles que estavam sobrevoando o espaço de Caracas ontem estavam dispostos a dar a sua vida para cumprir a missão. Depois de meses de trabalho de inteligência para encontrar e individualizar Maduro, nós sabemos para onde ele viajava, onde ele dormia, onde ele comia. Nós sabíamos tudo. Of aligned events. Key was choosing the right day to minimize the potential. Então a chave era escolher o dia certo para minimizar perdas e maximizar o sucesso da missão. E que esse elemento pudesse ser levado para a justiça. Weather in Venezuela is always a factor this time of the year. And over the weeks through Christmas and New Year's, the men and women of the United States military sat ready, patiently waiting. E aqui eu quero lembrar que os militares americanos, durante o período de Natal, durante o período de Ano Novo, estavam prontos para a missão, esperando, com paciência. E uma missão como essa lembra que nós temos os pilotos de aviões mais habilidosos do mundo, prontos para a tarefa de completar a missão. At 10:46 p.m. Eastern Time last night, the president ordered the United States military. Às 10h47 horário local, portanto meia-noite e 47 de Brasília, o presidente deu a ordem para darmos início à operação. Com a bênção de Deus. Over the course of the night, aircraft began launching from 20 different bases. Nós lançamos ataques em mais de 20 bases diferentes. Ao todo, 150 aviões participaram dessa missão. Thousands and thousands of hours of experience were airborne. Our youngest crew member was 20 and our oldest crew member was 49. O piloto mais velho, 49 anos, e o mais jovem, de 20 anos. Os helicópteros também, então, partiram para realizar a extração do elemento.
As they voando approached em uma Venezuelan altitude muito shores, baixa. the United States began layering different effects provided by Spacecom, Cybercom, and other members of the Então, interagency. também tivemos to create a ações pathway. cibernéticas Overhead, those e forces da were aeronáutica. protected from aircraft, were protected by aircraft from the United States Marines, the United E States os- Navy, the United States Air Force, and the Air National Guard. The force included F-22s, F-35s, A força também F-18, incluía F-22 e EA-18, F-35. B-2s, B-1 bombers, and other support B-1 aircraft, bombers as well as também, numerous bombardeiros B-1. remotely piloted drones. As the force began to approach Caracas, the Então, Joint quando Air nós começamos a chegar Component próximos began a Caracas, dismantling and disabling the air defense systems nós in desmantelamos Venezuela, todo employing o weapons sistema de to defesa ensure the safe da passage Venezuela. of the helicopters E into the conseguimos target area. estabelecer uma passagem The goal segura of our para os air component helicópteros. is, was, and always will be to protect the helicopters and the ground force. A missão tinha and get them o to the objetivo de target proteger and get os them home. helicópteros para que eles As the chegassem no force local de crossed extração the last point of e high realizassem terrain a where operação. they'd been hiding in the clutter, we assessed that we had maintained totally the element of surprise. E até o As the último momento helicopter conseguimos force manter ingress o towards the elemento objective at surpresa. low level, we arrived at E os Maduro's helicópteros compound voavam, at então, de modo 1:01 furtivo, a.m. Eastern justamente mantendo o Standard elemento Time, surpresa. or 2:01 a.m. Caracas local time. And the No horário apprehension local de force Caracas, às 2 ascended da into manhã, Maduro's compound and moved with speed, precision, and discipline towards their objective, and nós isolated the conseguimos area to ensure pousar, the safety isolar a and área security of the e ground caminhar em force direção ao while objetivo. apprehending the indicted persons. On arrival into the target area, the helicopters came under fire, and they replied with that fire with overwhelming force and self-defense. Quando os helicópteros chegaram One of our próximo aircraft do was hit, objetivo, but eles remained foram flyable, and as the atingidos, as president forças said earlier venezuelanas today, atacaram de all of our volta, aircraft came home, and that mas aircraft todos remained os flyable helicópteros, during the apesar rest de of the ter mission. sido atingido, As the voltaram para operation casa. unfolded at the compound, our air and ground intelligence teams provided A real-time updates to the campanha ground force, mostrou uma grande ensuring those coordenação de forces could inteligência safely navigate the entre complex a environment without aeronáutica unnecessary e risk. a inteligência em The solo. force remained protected by overhead tactical aviation. Maduro and his wife, Nós, both em todo indicted, momento, tivemos a gave up segurança and mantida were taken pela into questão da custody by aviação the tática Department que of Justice, foi realizada. assisted by our incredible U.S. military with professionalism and E precision, quero aqui with ressaltar no o loss of profissionalismo U.S. life. e não After perdemos securing the nenhum indicted persons, the uma force pessoa, began nenhum to prep for departure. agente nessa operação. Helicopters were called in to exfiltrate the extraction force, while fighter aircraft and remotely piloted aircraft provided overhead coverage and suppressive fire. Enquanto a There equipe were de extração realizava a operação, self-defense outros engagements helicópteros faziam a as the force cobertura da began to operação. withdraw out of Venezuela. Então começamos a sair da Successfully Venezuela. exfiltrated A and operação de returned extração. to their afloat launch bases, and the force was over the water at 3:29 a.m. Eastern Standard Time. E às with indicted 3h29 persons on board. da noite, nos Estados Unidos, às 5h29 da manhã, Aboard the USS no Brasil, Virginia. nós entramos em águas internacionais. Closing, what we've witnessed today is a powerful demonstration of O America's que joint nós force. pudemos presenciar hoje é uma demonstração we muito develop, forte we da train, força dos we Estados rehearse, Unidos. Isso we porque nós debrief, desenvolvemos we rehearse o nosso again equipamento, and nós again, treinamos, not nós to get it treinamos right, but to ensure that we cannot e get it estamos wrong. sempre preparados. Our jobs Não are to para estar integrate certo, combat mas para powers nunca so estarmos when errados. the order comes, we can deliver overwhelming force Porque quando a at the ordem time chegar, and nós the place iremos entregar a missão against any foe anywhere in the world. em qualquer lugar I do am mundo. immensely proud today of our Nós joint estamos muito force orgulhosos and hoje filled with gratitude to represent them here e com today. muita There is gratitude simply estamos no aqui. mission too difficult for these incredible Não professionals existe uma and the missão families difícil that stand para by esta them equipe and support them. e nós As we continuaremos stand apoiando here eles. this morning, our Então, quando forces estamos remain aqui, in the region at a high As nossas state of forças readiness, estão na região pronta para prepared to ação project power, defend themselves, and our e para se interests in the defender region. se This for necessário operation e para is a defender os testament interesses to dos the Estados Unidos. dedication and unwavering Essa commitment to operação justice and our É resolve fruto to da hold accountable dedicação e do those trabalho who de threaten muitos. peace and stability. E um recado para In aqueles que closing, ameaçam I a want to paz na express my região. heartfelt gratitude
Então, com o meu coração, eu quero aqui demonstrar minha gratidão a todos que trabalharam nessa operação. Thank you, Mr. Secretary, and thank you, Mr. President. Agradeço aqui ao senhor secretário de guerra e ao presidente Trump. Agora, Marco Rubio. Bom, eu não tenho muito para adicionar àquilo que já foi dito. Devo dizer aqui que o Maduro foi indiciado ainda em 2020. Já na primeira administração, então passou toda a administração Biden e ninguém reconheceu o Nicolás Maduro como um terrorista. Então nós colocamos uma recompensa de $50 milhões para e que teremos que pagar, e o presidente Trump diz, olha, garanto que você paga essa recompensa para quem ajudou. Mas eu quero deixar aqui uma coisa clara. Maduro teve muitas oportunidades para evitar essa situação. Nós fizemos muitas ofertas a ele, mas ele quis brincar com isso. E a outra mensagem, muitos querem brincar com os Estados Unidos pelo mundo. Eles acham que podem confiscar empresas americanas. Eles acham que podem pegar americanos como prisioneiros, como reféns. Eles gostam de brincar com os Estados Unidos. Isso não vai acontecer. E espero que as pessoas entendam isso. E nós temos um presidente, 47º, presidente que não está aqui brincando. Quando ele diz que vai fazer uma coisa, que ele vai resolver um problema, ele está levando isso a sério. Eu posso dizer, eu fiquei nos últimos 14 anos, 15 anos acompanhando essa questão da Venezuela e ninguém tomava uma atitude. Eu não entendo como os outros presidentes não tomaram essa atitude. Porque é assim que as coisas precisam ser. É assim que um presidente da América precisa agir, não apenas conversando e falando. As coisas precisam ser levadas a sério. E isso é uma ameaça à segurança dos Estados Unidos. Então, o presidente Trump é um presidente de paz. E ele ofereceu várias oportunidades para o Nicolás Maduro, mas ele continuava brincando. Então ele quis brincar de ser o grandão. Mas a mensagem aqui é para o mundo. Nós não estamos aqui para brigar com os outros. Nós estamos aqui para conversar. Nós estamos querendo conversar, mas não brinquem com a gente. Não brinquem com esse presidente, porque não vai terminar bem. Então, eu espero que essa noite e a partir de agora nós estaremos fazendo outras instruções para proceder com isso. Agora o presidente Trump começa a responder perguntas de jornalistas. Nós vamos reconstruir a infraestrutura petrolífera da Venezuela e vamos nos garantir que a Venezuela seja administrada e administrada muito bem. And we're going to get the oil flowing the way it should be. As you know, it was just a minor flow. It was actually a minor flow for what they have. But we're going to run it properly, and we're going to make sure the people of Venezuela are taken care of. We're going to make e nós vamos garantir que será o povo venezuelano a governar o seu próprio país e que o faça bem, mas que seja o povo venezuelano. The U.S. running the country mean that U.S. troops will be on the ground? How will that work? Bom, você disse que não colocaria soldados americanos em ação. Ele falou, não, eu disse que nunca colocaria soldados no solo, em combatimento. Não foi o que aconteceu. E eu quero voltar a garantir aqui que sim, que a Venezuela seja bem administrada. Bom, porém eu não esqueço aqui que a operação poderia ter ido mal e que alguma coisa teria acontecido, mas não foi o caso. E nós estamos prontos para atacar novamente se for necessário. Nós vamos cuidar de todos, nós vamos reconstruir as instalações.
E se for, eu quero lembrar aqui novamente que toda a infraestrutura petrolífera da Venezuela foi construída pelos Estados Unidos e que foi roubada da gente. Você pode dizer agora quem irá administrar o país? Bom, nós já conversamos com pessoas e logo em breve nós saberemos quem serão essas pessoas. Well, it's largely going to be for a period of time, the people that are standing right behind me. We're going to be running it. We're going to be bringing it back. It's a dead, I talk about a dead country. A year and a half Bom, ago, nós sabemos que é um país que está morrendo, the hottest literalmente. country anywhere in the world. We're a country doing better than any country anywhere in the world. And it required leadership. Venezuela has Os Estados Unidos, a lot of bad people in there, a lot of a bad Venezuela tem pessoas ruins ali e é necessário uma liderança forte. take over for Maduro. So you can look at, and others, we have fantastic people, including people in the military. So we're going to have a group of people running it until such time as it can be E put nossos back on militares track. estarão acompanhando Not a money for the people, a and give transição. people a great way of life, and also reimbursement for people in our country that were forced out of Venezuela. E também nós vamos reembolsar os venezuelanos que hoje vivem nos Estados Unidos e que tiveram os seus bens capturados pelo regime. Isso aqui é um ponto importantíssimo. And then you also mentioned the vice president of Venezuela. Are you going to work with the vice president of Venezuela? Você vai trabalhar How do you agora com a foresee the vice-presidente relationship? Delcy Rodrigues? She was just sworn in, but she was, as you know, picked Eu fiquei by sabendo que ela acabou de assumir o poder, ela Marcos prestou juramento. directly, just had a conversation with her, and she É, just posso- says she's willing to do what we think is Eu tive uma necessary. conversa com ela e ela já sabe o que Make tem que Venezuela fazer. great again. Very simple. Que ela faça a Venezuela grande novamente. Colombian President Gustavo Petro, a couple weeks ago, he said he's got to watch his ass. And today he said he's not concerned about anything happening to him in the aftermath of this operation. O Gustavo Petro da Colômbia disse que não está preocupado diretamente com ele sobre o que aconteceu na Venezuela. Factories where he makes cocaine. And, E você mencionou as fábricas de cocaína. Agora o Trump responde: sim, na Colômbia nós sabemos que existem fábricas de cocaína naquele país. Mr. President, did you notify any members of Congress in advance? Marco, do you want to talk about Você avisou alguns membros do Congresso antes dessa operação? Então ele vai pedir para o Marco responder. Puxa, não dá. Trigger-based mission in which conditions had to be met night after night. We watched and monitored that for a number of days. So it's just Nós monitoramos, acompanhamos tudo por vários dias. This at some point in the next 15 days. But it's E nos largely a próximos law 15 enforcement. dias estaremos Remember, atualizando at os the end of the day, at congressistas. its core, this was an arrest of 2 indicted fugitives of American justice. And Bom, the agora não Department se of War esqueçam que essa supported the operação Department of visava Justice in capturar their job. Now, there are dois broader fugitivos da policy justiça implications here, americana. but it's just not the kind of mission that you can pre-notify because it Mas essa não é o tipo de missão que você pode simplesmente sair avisando para todo If I mundo. could add one thing to that. E se eu posso adicionar algo sobre isso? To leak. This would not be good. If they Infelizmente, leaked, alguns I think it would congressistas have been poderiam maybe a very vazar different isso, result. então isso não seria bom. But I have to say, they knew we were coming at some point, A lot of ships out there, they sort of knew we were coming. We went through. But Congress will leak, and we don't want leakers. E nós sabemos que alguns congressistas poderiam vazar, então To watch this all play out live. What was Maduro doing when the U.S. forces entered what I assume would be his home? And also, was there any point where the U.S. was considering if Maduro pushed back or resisted killing Maduro? It could have happened. It could have happened. He was trying to get into a safe place. The safe place is all steel. And he wasn't able to make it to the door because our guys were so fast. They went through. Bom, o Maduro sequer teve a possibilidade de escapar. Nós fomos tão rápidos que ele sequer teve a capacidade de escapar. Waiting for something. It was a lot of opposition. There was a lot of gunfire. You saw some of it today. Teve os tiroteios que aconteceu também. Place, which wasn't safe because we would have had the door blown up in about 47 seconds, they say on average. Regardless of how thick the steel was. Bom, mas a operação foi rápida, alguns segundos. Tinha uma porta e eles levaram 47 segundos para abrir a porta. Agora ele está contando alguns detalhes de como foi a entrada, no quarto do Maduro. Well, eventually, ultimately, in the near future, he's going to be brought to New York. And where is he going to be? Bom, ele está em direção a Nova York. Em algum momento no futuro ele deve chegar a Nova York. The U.S. has something of a mixed track record of ousting dictators without necessarily a plan for what comes afterwards. Not with Did me, that then. weigh on your decision? Well, that's Bom, os Estados Unidos têm um histórico de derrubar ditadores, mas não saber o que fazer depois. É o caso? Track record of winning
we win. Bom, o que eu posso dizer é que minha administração tem um histórico de vitórias. Se você olhar o al-Baghdadi e a operação também no Irã, e nós conseguimos estabelecer paz no Oriente Médio. E se não fosse a operação Midnight Hammer, nós não teríamos essa paz agora lá. How long do you expect the U.S. to run Venezuela, and how soon do you want Venezuelan people to hold elections? So I'd like to do it. Você acha que teremos eleições na Venezuela? We have to rebuild their whole infrastructure. Bom, primeiro que teremos que reconstruir toda a infraestrutura. Blow up territory. Oil is very dangerous. It's a very dangerous thing. E a gente sabe que trabalhar com óleo é perigoso, trabalhar com petróleo é perigoso. It has killed a lot of people doing just that. The infrastructure is old, it's rotted. A infraestrutura é velha e precisa de reforma. We're going to be replacing it, and we're going to take a lot of money out so that we can take care of the country. Yeah. Mas o país será administrado. China, Russia, and Iran have interests in Venezuela. How does this operate? Presidente, China, Rússia e Irã têm interesses na Venezuela. China and Russia. Well, Russia when we get things straightened out. Bom, com a Rússia nós precisamos ser mais diretos agora. Bom, mas se eventualmente eles quiserem continuar comprando o petróleo da Venezuela, nós venderemos, não será um problema. Mas agora a Venezuela não pode produzir muito por causa da infraestrutura que não é boa. Mr. President, thank you. What is your message to the people of Venezuela today? Of course, Presidente, qual é a sua mensagem para o povo da Venezuela? They have a lot of questions. What is your message to the people of Venezuela? Qual é a sua mensagem para eles? Paz, justiça. E muitas coisas foram roubadas de vocês. Muita injustiça. Mas agora vocês têm a oportunidade de ter um verdadeiro país. Mas se pensarmos e olharmos para trás, mais de 20 anos, a Venezuela era um grande país. A verdade é que a Venezuela pode ser um grande país. Mas quando olhamos o que o Joe Biden fez para a Venezuela, os Estados Unidos estavam caminhando para ser um país como a Venezuela. O que Joe Biden fez para os Estados Unidos, perdão. President, thank you. Are you saying that Secretary Hegseth and Rubio are going to be running Venezuela, and will you be sending in U.S. military troops? O que você está dizendo é que o Rubio e o Hegseth vão administrar a Venezuela? Não. Não. Nossas pessoas vão dizer que a Venezuela precisa ser administrada por um momento. Veja bem, quem vai administrar a Venezuela? O vice-presidente foi escolhido pelo Maduro. E a Delcy Rodrigues já avisou e conversou com Maduro, com o Rubio, que ela está disposta a fazer qualquer coisa para fazer um acordo. If we just left, it has zero chance of ever coming back. We'll run it properly. We'll run it professionally. We'll have the greatest oil companies in the world going in. O país precisa ser bem administrado porque ele tem as maiores reservas de petróleo do mundo. E é importante que o lucro desse petróleo seja utilizado dentro da Venezuela. I can't stress this strongly enough. The people that got thrown out of Venezuela that are now in the United States, and frankly, some want to stay and some probably want to go back. Yeah. The country, and were any of the detained Americans? Well, right now they're very protected because nobody's going to mess with us. They're very protected. Bom, uma coisa que nós podemos dizer agora é que estamos bem protegidos porque ninguém vai nos provocar mais. Are you concerned that bad elements of the Maduro regime will remain in place? Well, we know. Você acha que os elementos ruins do regime do Maduro permanecerão por lá? They're acting much differently now than they would have acted. Bom, eu acredito que eles vão agir de uma maneira diferente a partir de agora. Why is running a country in South America America first? Como que administrar um país como a Venezuela entra na agenda de America First, América por primeiro?
Bom, primeiro porque com essa questão nós trazemos estabilidade na região. E fizemos isso por nós e pelo mundo. Essa é uma mensagem também para Cuba e Dias-Canel? Bom, a Cuba também não está fazendo coisas certas. E o povo cubano também está sofrendo há muitos anos. E é algo que nós temos que conversar, porque a situação de Cuba também é muito complicada. E em algum momento ela é muito semelhante até, inclusive, à situação da Venezuela. Você quer falar alguma coisa sobre Cuba, Marco Rubio? Que moral. Bom, o que nós precisamos dizer é que Cuba é um desastre. Bom, a economia está em total colapso, é uma incompetência total. E eles tentaram proteger o Nicolás Maduro. E é impressionante, é porque a Cuba controlava a Venezuela. Como que um país tão pobre, uma ilha pequena, controlava a Venezuela? E nós, obviamente, estamos atentos a essa situação. E vamos lembrar aqui que quando um navio petroleiro, algo que é sancionado pelos Estados Unidos, é sancionado. Então nós iremos continuar as interceptações, inclusive de navios sancionados que vão a Cuba. No, we haven't. No, we haven't. Mr. President, Mr. President, on Monday. Oh, I think it would be very tough for her to be the leader. She doesn't have the support within or the respect within the country. She's a very nice woman, but she doesn't have the respect. Com todo o respeito a Maria Corina Machado, eu não sei se ela conseguirá administrar o país, porque ela precisa conseguir esse apoio interno, coisa que no momento aparentemente ela não tem. Out of the ground is very substantial, so it's not going to cost us anything. We will. Well, we want safety there. We want to be surrounded by countries that aren't housing all of our enemies all over the world. That's what that was happening. Bom, essa operação também ressalta que nós queremos ter bons vizinhos, bons países em torno. E não vamos gastar muito dinheiro na reconstrução da Venezuela. Quem fará isso serão as empresas petrolíferas. A lot of money is coming out of the ground. We're going to get reimbursed for all of that. We're going to get reimbursed for everything that we spend. E é importante que nós seremos reembolsados por tudo aquilo que a gente gastar. Bom, o que eu preciso ressaltar aqui foi uma grande noite ontem, uma grande noite. E é importante a questão da energia também. They're getting 4% and 5% of the energy out of the ground. You take a look, it was such a disaster. So what's going to happen with Venezuela, I think, over the next period of a year, is going to be a great thing, and the people of Venezuela. O que eu posso dizer é que o próximo ano pode ser um ano, o período de um ano pode ser um ano muito bom para acontecer na Venezuela. Qual foi a última vez que você conversou com Maduro? Bom, eu não vou entrar nos detalhes das conversas. You got to surrender. Bom, mas eu falei para ele, você precisa se render. I actually thought he was pretty close to doing so, but em algum momento até parecia que ele estava próximo de fazer isso. Mas ele não fez. Bom, você está falando do tráfico de drogas, mas recentemente você soltou o presidente de Honduras, que foi preso por tráfico de drogas. I endorsed the man who won in Chile. I endorsed the man who won in Argentina. And we are doing very well with that whole group. What the man that I pardoned was, if you could equate it to us, he was treated like the Biden administration treated a man named Trump. That didn't work out too well for them. Bom, o que eu posso dizer é que o governo de Honduras tratou ele da mesma maneira que o Biden me tratou. Era uma perseguição política. Por isso a decisão de soltá-lo. He's also a party member of the man who Biden won. Perseguiu ele. Obviously, the people liked what I did. And one of the reasons that was done. Ele é do partido que venceu as eleições recentemente. Eu acredito que as pessoas em Honduras gostaram do que eu fiz. That man was treated very badly. E aquele homem foi tratado de maneira injusta. I went to a lot of the people standing behind me
and they felt that that man was persecuted and treated very Aquele homem foi perseguido e tratado mal. You referenced boots on the ground earlier. Can you just sort of button this up? Do you envision the U.S. military having a presence in Venezuela as the U.S. runs that country? Você vê a possibilidade de tropas americanas agora na Venezuela durante esse período de transição? So you may need something, not very much. Talvez sim, não muita coisa, mas talvez sim. Wealth out of the ground, and that wealth is going to the people of Venezuela. And mas o importante é garantir que os lucros, que a riqueza produzida por esse petróleo seja garantida para a população venezuelana. So I want to thank you all very much. Thank you. Quero agradecer a todos aqui. Uma última pergunta. I'm going to give you the final question. Go ahead. Unless it's a bad uma última pergunta. In which case I'll go. A menos que não seja uma pergunta ruim. About Putin. Well, that's always nice to talk about Putin. You had a phone call with him on Monday. Você teve uma ligação com o Maduro na última semana. Are you mad at him right now? Não, é com outra pessoa. I'm not thrilled with Putin. Eu nunca conversei com o Maduro com o Putin sobre o Maduro. That would be so. I settled 8 1/4 war. You know what the 1/4 was? Thailand and Cambodia. I did it again. They broke out. O que nós falamos, eu sou aquele que traz paz. Nós conseguimos articular acordo de paz entre a Camboja e Tailândia. Eu consegui já parar 8 guerras no mundo. So I only give 1/4. I thought the easiest one would be one of the easier ones would be Russia, Ukraine. E eu até achei que conseguir a paz entre Rússia e Ucrânia seria uma das mais fáceis, mas aparentemente não é a mais fácil. Mas eu devo lembrar aqui que essa guerra da Ucrânia é uma guerra do Biden, não minha. 30,000 this last, it was 27,000 the month before. 30,000 mostly soldiers were killed this last month. 30,000. São muitos soldados. O relatório fala de 30 mil mortes. Quer dizer, é muita coisa. They weren't paying 2, now they pay 5. And we send them a lot of munitions, we send them a lot of things, missiles and various. Nós já enviamos muita munição, muitos mísseis para a Ucrânia. The United States is not losing money. We're probably making money on Bom, o que eu posso garantir é que os Estados Unidos não está perdendo dinheiro nessa guerra. Pelo contrário, está fazendo dinheiro. 25,000-30,000 human beings. Mas 25, 30 mil pessoas estão morrendo por mês. E pessoas que vêm praticamente do mesmo local, dos 2 países próximos. E nós precisamos levar isso em consideração. Sem falar dos jovens que estão morrendo. A much smaller number, but they're being killed, viciously killed. So I'm not happy about it. I thought that would be. Bom, então eu não estou feliz com toda essa situação. We have Mr. Witkoff here. I think that we're making progress, but acredito que a gente fez até algum progresso. Mas é uma guerra que jamais deveria ter Putin says it, everybody says it. If I were president, falou isso. E se eu fosse o presidente, essa guerra não teria começado. That was Joe Biden. Essa é uma guerra do Joe Biden, do Zelensky e do Putin. E eu só entrei nessa situação e é uma bagunça. Então, veja bem, eu acompanhei essa operação ontem à noite que foi tão precisa. Nossas pessoas que estiveram envolvidas, como esse general. That war, to use an old term, that war has become a bloodbath. Essa guerra tornou-se um verdadeiro banho de sangue na Rússia e na Ucrânia. Muito obrigado a todos. Paulo Henrique, está por aí? Estou sim, vamos lá. Paulo, você me libera 10 minutinhos, por favor? Um pouco mais, talvez. Eu preciso. Tá, Ivan, eu realmente estou desde as 8 horas aqui. Eu só queria fazer um reforço aqui de um ponto, Ivan, da tradução ali atrás. Que ele está confuso tudo isso, a gente vai debater aqui. Está bem confusa a situação na Venezuela. Não elucidou nada, mas teve só um ponto, só para a gente fazer um acerto aqui. Lá no começo que ele fala que eles ficariam na Venezuela o tempo que for necessário e queriam ajudar, né, o país na transição adequada para que ela seja alcançada. Ivan, vai lá, descansa a voz, você está com o link, volta. Eu volto daqui a pouquinho. Com o Rodolfo aqui e com o Roderick. Obrigado, meu caro. Valeu, tchau, tchau.
Para analisar ações, BDRs, fundos imobiliários, acesse a plataforma do Investidor 10. Inclusive, para você gerenciar a sua carteira, saber quanto de dividendos você vai receber. Inclusive, eu deixei a carteira da minha filha, a Laurinha, ela tem 3 anos e já invisto para ela. Todos os ativos tá no link aqui embaixo.